Oi amigas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal e se você ainda não me conhece, satisfação, meu nome é Evelyn e hoje nós vamos falar sobre preguiça, como vocês já viram no título. Durante esse mês de dezembro nós falaremos sobre organização, sobre produtividade, como é que a gente vai, organizar melhor o nosso próximo ano, que já tá aí, ó, batendo na porta, e tudo isso sob um ponto de vista cristão, né? Nem a falta, nem o excesso. Então precisa a gente, equilibrar tudo. E acredito eu que uma das coisas que faz com que a gente não seja organizado é a preguiça. Então nós vamos falar sobre a preguiça e depois da vinheta eu explico melhor como será. E aí, vem comigo? Então, gente, há algumas semanas eu coloquei lá no Instagram perguntando se vocês gostariam de vídeos sobre organização. Se você, inclusive, não conhece lá o Instagram, eu vou deixar o @ aqui. E vamos lá, estreitar os nossos laços. Mas vocês falaram que queriam e a gente vai fazer esse mês de dezembro de um monte de conteúdo. Oi, Muriçoca! Um monte de conteúdo bem legal sobre organização e se você ainda não é inscrito, já convido você para se inscrever para você ficar atento quando os próximos vídeos saírem, certo? Só que a gente vai fazer assim, um revezamento, a gente vai falar de coisas práticas, mas a gente também vai falar de coisas basilares, de coisas mais teóricas, mas que são a base para aquilo que a gente vai colocar em prática, porque senão fica algo muito, sem sentido. A gente precisa entender melhor, porque nós como cristãos precisamos ser organizadas. Então hoje a gente vai começar, na verdade, a falar sobre a preguiça. Para isso, nós vamos usar como referência esse livro aqui, 6 Sermões contra a Preguiça. São 6 sermões e durante esse mês de dezembro nós vamos falar sobre 4 dos 6 sermões do pastor Tiago Cavaco, que inclusive já fica a indicação aí do livro para vocês, eu vou deixar aqui na descrição. Se você já leu, me conta aqui se você já leu, se você já levou umas solapadas desse livro. Eu escolhi que a gente falasse um pouco também sobre a preguiça, porque acredito eu que... Muriçoca! Esse canal é meio assim, meio doido às vezes, só às vezes. Se você é novo por aqui, não estranhe. A gente vai falar sobre a preguiça porque acredito eu que um dos grandes problemas pra gente não se organizar é justamente a preguiça, porque a gente procrastina, porque a gente vai deixando pra depois. E será que a preguiça é algo ok? Algo assim, tipo, só não tô afim. Não tô fazendo mal a ninguém, tá tudo certo. Se tiver fazendo mal a alguém, é a mim mesmo, então, tá tudo ok. Será que tá tudo ok mesmo? O pastor Tiago vai falar nesse livro que não está nada ok. E nos mostrando pela Bíblia por que não está nada ok. Ele inicia esse livro, no primeiro sermão, falando sobre como a Bíblia também é importante para que a gente faça uma leitura do mundo, para que a gente olhe ao nosso redor sob um ponto de vista correto, Nós entendemos que na palavra de Deus, ou melhor, que a palavra de Deus é a verdade absoluta. Nela nós encontramos as direções a seguir para tudo na nossa vida, Se nós somos cristãos, nós cremos que a palavra de Deus é a palavra de Deus. Então, ela é a nossa verdade. Então, ela deve nos guiar. Inclusive para as coisas corriqueiras do dia a dia, que às vezes são deixadas, pro lado, como se não fossem coisas importantes. Gente, eu acho que eu preciso matar essa muriçoca. Além da muriçoca, eu vou ficar olhando aqui pro lado algumas vezes para que eu não me perca, para que eu não deixe de falar nada dos tópicozinhos que eu anotei. E ele vai dizer que o livro de Provérbios, nós encontramos uma ligação do que é a vida e do que fazer na vida. E aqui ele vai falar sobre como Spurgeon era um pregador, acredito que vocês já ouviram falar dele, que se dedicou muito ao estudo de Provérbios, e ele citou 3 frases, das quais eu separei 2, do Spurgeon, que diz o seguinte: a fé dos cristãos não serve apenas para lhes dar arrebatamentos santos e emoções celestiais, mas vem ajudá-los nos negócios de todos os dias. Uma outra frase dele é: devemos fazer das coisas comuns desta vida coisas sagradas para Deus. Gente, muitas vezes a gente tem uma percepção errada, sobre o que é a vida e sobre o que nós devemos fazer na vida, Nós entendemos que existe, assim, uma linha no meio. Essa parte aqui
são coisas santas, são coisas que nós fazemos para Deus. Essa daqui são coisas seculares, que não têm tanta importância, só que não existe essa divisão. Se eu sou do Senhor, é tudo para o Senhor. E, gente, minha vizinha acabou de ligar o som, então talvez fique aí um barulhinho por trás, me perdoem por isso, mas eu vou continuar. Se ficar muito ruim, eu vou ter que gravar outro dia, como sempre, eu sempre falo pra vocês, porque assim, se você é novo aqui, tem essas coisas também aqui nesse canal, tá? É muito errado a gente fazer essa dicotomia, sabe? Isso é pro Senhor, isso não. Não, gente, tudo é para o Senhor. Então nós devemos encarar, por exemplo, o nosso trabalho como algo que nós fazemos para o Senhor. Inclusive lá em Colossenses, deixa eu colar aqui, 3:23 diz, ó, tudo quanto fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para homens. Gente, tudo, é tudo. Inclusive seu estudo, inclusive o lavar prato, né? Inclusive o ajudar sua mãe em casa. Tudo é para ser feito como se fosse para o Senhor, né? Ele é glorificado quando fazemos as coisas simples, com excelência, da melhor forma que podemos fazer. Lá em 1 Coríntios 10:31 também vai dizer, ó, que comais, que bebais, que façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. E entrando no assunto da preguiça, falando sobre provérbios, né, no livro de provérbios nós encontramos muitos alertas a respeito da preguiça. E às vezes a gente trata a preguiça como se fosse, ai, que engraçado, olha que preguiçosa. Gente, é pecado. Né? Isso fere a santidade de Deus. Então, ó, o preguiçoso em Provérbios é tido como alguém que não é de confiança, alguém que está insatisfeito, alguém que vive cheio de problemas, alguém que nunca termina nada, alguém que é cheio de desculpas, alguém que é incorrigível. Então, não é algo bom. Em Provérbios capítulo 24, os versículos 30 ao 34, vai dizer o seguinte: passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento, e eis que toda estava cheia de cardos, e a sua superfície coberta de urtigas, e a sua parede de pedra estava derribada. O que tenho eu visto, o considerei, e vendo-o recebi instrução. Um pouco de sono, adormecendo um pouco, encruzando as mãos outro pouco, para estar deitado. Assim sobrevirá a sua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Essa é a imagem, uma das imagens que Provérbios nos faz ver a respeito do preguiçoso, né? Alguém que está ali de braços cruzados e tá tudo um caos ao seu redor. Será que isso é bom? Será que isso é algo que tá tranquilo? É só um jeito dele de ser? O preguiçoso aqui é dito como alguém sem entendimento, e não é algo que é neutro, né? Ele mostra os problemas do homem preguiçoso. Não é tipo assim, eu tô aqui, nada acontece e tá tudo ok. Não, a preguiça não é neutra. Por quê? Porque a preguiça é um pecado e o pecado não é neutro, ele traz consequências. Em Tiago capítulo 4, versículo 17 ele vai dizer que quem sabe o que tem que fazer e não faz, peca. Então, o que mais faz o preguiçoso senão deixando de fazer algo que deveria fazer e sabe que deveria fazer? Então, quando nós agimos dessa forma, nós estamos pecando. Quando eu sei que eu tenho que fazer um trabalho para a próxima semana e eu tô aqui assistindo Netflix, tô aqui procrastinando, sabendo que eu tenho algo para fazer, eu estou pecando contra o Senhor. Eu sei que eu preciso fazer aquilo, eu sei que eu não posso deixar de última hora, porque senão eu vou fazer de qualquer jeito, eu não vou obedecer aquilo que diz, faça tudo como para o Senhor, para fazer tudo com excelência, da melhor forma. Se eu deixo para a última hora, não vai ser empurrando com a barriga, vai ser de qualquer jeito, e isso não honra a Deus. Então, quantas vezes nós fazemos isso? Talvez até já perdemos prazos, né? Quantas coisas, até coisas simples do dia a dia que nossa mãe pediu pra gente fazer, nosso pai pediu pra gente fazer e a gente não fez. Ah, depois eu faço, e acabou não fazendo, e às vezes a mãe fez na frente, chateada por a gente não ter obedecido, né? Nós pecamos contra o Senhor e nós pecamos contra as pessoas que estão ao nosso redor. O pecado da preguiça não é neutro, nenhum pecado é neutro. Nós fazemos mal a nós mesmos, nós fazemos mal a quem está ao nosso redor. E principalmente nós pecamos contra o nosso Deus. Assim, a gente vive numa sociedade, a gente vive num ambiente, né, num século, vamos colocar assim, que a preguiça é tratada como algo normal, é só uma característica. Eu nasci assim, inclusive o pastor Tiago vai falar que
esse pecado, né, entra na teologia da Gabriela. Você já sabe por quê? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, Gabriela, sempre Gabriela. Será que nós somos Gabriela? Tipo assim, eu sou preguiçosa, eu sou sempre assim, eu vou ser assim, você sempre assim, eu nasci assim, Será que nós tratamos a preguiça como se fosse algo genético, né? Algo como um traço da nossa personalidade? A preguiça não nasce com a gente, não é algo hereditário. Talvez você pense, mas minha família é toda assim, preguiçosa. Tá, vocês só estão repetindo práticas pecaminosas. Não é porque veio no DNA de vocês o gene ali do pecado, ou o gene ali da preguiça, né? Ah, tá, Evelyn, mas eu nasci no pecado. Tá, ok. Entendi, mas você tá entendendo o que eu tô falando? Não tá entendendo? Então, ele vai dizer assim, ó, o Tiago, né, abre aspas, não se nasce preguiçoso, vive-se preguiçosamente. Não dá para ser cristão na fé e preguiçoso nos feitios. Diga aí. Gente, não dá, não caminha junto. A gente dizer que a gente é cristão e é preguiçoso e pronto. Né? Não é algo que a gente luta contra, não é um pecado que tá ali, que a gente entende que é um pecado e luta, né, com a ajuda do Espírito Santo para viver de forma contrária àquilo. Não é algo que a gente vai lidar pela palavra, pela oração, pela ajuda das pessoas ao nosso redor. O pastor ele vai colocar aqui que a preguiça é um problema de fé defeituosa, né, porque é um pecado crônico, que a gente tá ali vivendo como se nada tivesse acontecido, isso significa que tem algo de errado com a nossa fé e a gente precisa rever. A outra coisa é que é um prejuízo público, afeta as pessoas ao nosso redor e também é um prejuízo transcendente, que um cristão só pode conviver bem com a preguiça se conviver mal com Cristo. Jesus nos fala que aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Se alguém diz que me ama, mas odeia o seu irmão, este é mentiroso, e a gente pode trazer isso para a questão da preguiça. Se nós dizemos que amamos a Cristo, mas nós vivemos com a preguiça como se não fosse problema nenhum, será mesmo que nós amamos a Ele? E algo que eu quero me perguntar agora, enquanto eu estou conversando com vocês, né? Será que eu, Evelyn, amo a Cristo? Quando eu fico procrastinando as coisas que eu preciso fazer, que eu sei que tenho que fazer, será que isso mostra um coração que ama a Cristo? Se eu minimizo a preguiça e falo, eu sou assim mesmo, é porque eu sou preguiçosa, será que eu tenho agido como alguém que ama a Cristo? Ou eu tenho agido com alguém que anda de acordo com as minhas próprias vontades? Não quero obedecer aquilo que a palavra de Deus me diz. Então é algo para a gente pensar, por que nós precisamos ser organizados? A organização ela vai na contramão da preguiça, né? A gente precisa de disciplina para se organizar. A gente precisa de disciplina para fazer aquilo que a gente organizou, que a gente se predispôs a fazer. Vocês já devem ter me ouvido falar que eu não sou nada organizada e é justamente por isso que eu me organizo. Que eu lido com a preguiça é justamente por isso que eu tento me organizar. Para que eu possa, né, ter a visão assim do todo, do que eu preciso fazer, mas nem sempre eu cumpro. Às vezes, claro, porque eu entendo que às vezes a gente planeja, mas os planos de Deus são outros, né? Às vezes vem uma doença, às vezes vem imprevistos e tudo bem sair dos nossos planos. Mas se organizar é dar um passo para dizer, não, eu tô tentando não ficar procrastinando as minhas tarefas, não deixar a preguiça me dominar. Né? Então, por isso que nós vamos tratar desse tema, para que não em 2022, mas agora, hoje, nós possamos viver de forma diferente, que nós possamos buscar viver como para o Senhor, não deixar que a preguiça nos controle, porque nós somos pecadoras ainda. Nós vivemos na presença do pecado, mas nós não somos mais controladas pelo pecado. O pecado não nos domina mais, nós somos lavadas, remidas pelo sangue de Cristo. E nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Então nós sabemos que nós podemos sim agir de forma diferente pela graça, com a ajuda do Espírito Santo. Mas a gente precisa levantar o popô da cadeira e agir, né, gente? Então que o Senhor nos ajude. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que você continue por aqui vendo. Tá muito legal os conteúdos preparados para esse mês de dezembro. Espero que seja bênção na sua vida. E envie esse vídeo para sua amiga que diz que é preguiçosa. E ela é assim, ela usa a teologia da Gabriela.
Então, que ela possa ver esse vídeo e que possa ser abençoada também e que possa acompanhar essa série maravilhosa que nós vamos fazer aqui nesse mês de dezembro. Que Deus abençoe, um cheiro, um queijo e até o próximo vídeo.